tudo bem aí? Hoje, para avaliar um pouco, nós vamos fazer uma aula prática. Há vários modos de fazer perspectiva, como nós já estudamos, né? A perspectiva cônica, a perspectiva oblíqua, a perspectiva isométrica, a cavaleira, tem vários tipos de perspectiva. Agora, quando a gente está estudando um objeto cilíndrico, é um pouco mais complicado da gente fazer essa perspectiva. Hoje o nosso objeto de estudo vai ser uma maçã, tá bom? Para iniciar esse exercício da maçã, eu vou falar um pouco de desenho. Então eu vou explicar de um modo mais simples para vocês, né, como que a gente faria a perspectiva de um objeto cilíndrico, mas primeiro nós vamos começar com uma esfera, e no caso a maçã que nós estamos estudando. E aí eu trouxe um recurso aqui, ó, para que vocês possam entender melhor o que eu tenho para falar. Para quem não conhece, aqui é um LP, né? A capa do LP é quadrada desse modo aqui. Então, o que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte: quando esse disco aqui, esse LP, está de frente para os nossos olhos, ele é quadrado. Se eu colocar um eixo no meio aqui, conforme ele for virando, a parte da frente vai ficando maior e a parte de trás vai diminuindo. Aí a gente faz a volta completa. Vou fazer ao contrário agora. A parte da frente está ficando maior, a parte de trás está ficando menor. Então, esse LP ele entra em perspectiva até que ele fica uma linha na frente dos nossos olhos. Depois a gente vai virando de novo e ele se torna um quadrado. Aqui está o LP fora da capa quadrada, né? Então ele é um círculo e o LP chama-se Sampa Midnight. Isso não vai ficar assim, do Itamar Assunção. Então seria legal fazer esse desenho ouvindo o som do Itamar Assunção, para quem não conhece. Eu vou pegar o LP aqui agora, o disco, né? E conforme a gente for virando esse disco, ele vai se transformando numa elipse. Então eu vou pegar um eixo no meio aqui, ó, e ele vai virando, e ele vai se tornando uma elipse. Até que quando ele chega na frente dos nossos olhos retinho, ó, ele se transforma numa linha também, tá? E continua virando, certo? Se eu pegar uma moeda, por exemplo, vou pegar uma moeda e dar um exemplo para vocês, dar um peteleco numa moeda e ela ficar girando rapidamente, ela vai se transformar numa esfera, né? Uma esfera virtual. Então, desse modo, a gente pode perceber melhor as linhas para desenvolver o desenho. Vou guardar o LP aqui e vou usar um CD que é menor para poder explicar melhor isso para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou iniciar então dando um peteleco nessa moeda aqui, ó, para a gente perceber o volume virtual. Ela está rodando em cima de um eixo, então ela se transforma numa esfera. Será que deu certo? Então o que acontece? Quando nós temos um objeto quadrado, se a gente colocar um eixo no meio aqui, e ele começar a girar, essa parte ela fica maior na frente dos nossos olhos e essa parte de trás fica menor, está girando no eixo. Tá? Se fosse do lado de baixo, aqui ficaria menor e aqui maior. Correto? Se a gente girar rapidamente essa parte aqui, ó, essa engrenagem, o que vai acontecer? A gente vai fazer esse movimento, tá?
Então a peça ela se transforma num cilindro. A mesma coisa é a circunferência. Se eu pegar um eixo, colocar no meio, desenhar a circunferência aqui, conforme ela vai diminuindo, ela vai se tornando uma elipse, conforme ela vai girando, né? Então é esse movimento virtual que fez a moeda, tá? Então aqui, ó, cada vez vai fechando mais, no entanto, não forma ângulo. Quando nós desenhamos um copo, por exemplo, o copo ele teria que ficar assim e o fundo dele desse modo, tá? Então o que acontece? Muita gente vai desenhar copo e desenha desse modo aqui, ó, daí forma um ângulo e na verdade ele não se fecha num ângulo, tá bom? Eu esqueci de falar uma coisa, lembrando que quando o objeto fica na frente dos nossos olhos, ele se transforma numa linha. Então, ó, aqui esse CD ele ficaria basicamente uma linha aqui, tá? A mesma coisa é o quadrado, quando ele está na frente dos nossos olhos, ele fica uma linha aqui. Antigamente não tinha um instrumento preciso para para nós fazermos elipse. Então, nós conseguimos fazer algumas elipses com compasso ou ovais, né? Mas o artista, antigamente, se ele ia fazer um oval, ele tinha que demarcar qual que seria o tamanho da oval ou da elipse, né? E fazer um eixo, dependendo do lugar. Se fosse oval, o eixo seria mais para a direita ou para a esquerda. A elipse ela ficava mais centralizada. Então, ele demarcava o tamanho da elipse que ele queria, tá? E soltava o braço e ia fazendo a linha até tocar os 4 pontos. Tá? Então precisa de um aquecimento também para fazer isso, né? Que nem esporte. Ó, então, a hora que ele achava que tinha encontrado a elipse, ele pegava e reforçava o lápis. Tá? Então, tanto esse exercício da esfera virtual aqui, ó, você vai soltando o braço. Não é feio deixar esse monte de linhas aqui embaixo, tá? E nem essa elipse aqui, ó. Pode ir soltando até perceber a hora que dominou a forma para apertar mais o lápis. Tá bom? Se fosse uma lata aqui, ó. Beleza? Vamos lá então. Então, voltando aqui para o nosso objeto de estudos, eu preferi ensinar uma técnica de desenho e de pintura. Nós estamos trabalhando com cores complementares e eu acho interessante desenharmos a maçã. Aqui a cor que predomina a maçã é o vermelho. Então primeiro a gente vai desenhar, é importante que tenha um foco de luz, né? Nesse caso a luz está vindo da direita, para a gente poder desenhar essa maçã e depois vamos pintá-la com a técnica de lápis de cor, né? E usando primeiro as cores complementares. Os artistas impressionistas, eles foram os primeiros a estudar a luz natural, né? Incidindo sobre as coisas, e a pintura deles era muito rápida, porque tinha que captar essa luz solar. Eles não faziam um desenho a princípio linear, né? Eles já pintavam diretamente. Nós vamos fazer um desenho linear primeiro e depois nós vamos pintar essa maçã com a técnica de lápis de cor, iniciando pelas cores complementares.
Anterior que eu fiz da esfera, nós iniciamos com um eixo, né? A maçã, ela tem um eixo através do cabo dela que vem até essa parte aqui final, né? Desse outro lado da maçã, né? Então, vejam bem que a maçã, ela tem linhas, como aquela linha que eu falei do movimento virtual que nós fizemos com a moeda. Então, ó, esse eixo aqui, ó, ele vem desse lado e passa para o outro. E se a gente olhar a maçã, ela tem linhas no entorno inteiro dela, tá? E ela tem uma variedade entre o amarelo até o vermelho, tá? Se a gente observar mais de perto uma maçã, a gente vai ver que tem vários pontinhos de cor amarela aqui na casca dela, né? Então, observem bem a maçã antes de desenhá-la. Daí eu vou colocar aqui, ó, e nós vamos perceber que tem uma sombra projetada do lado de cá, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar o eixo da maçã. A posição que ela está, né? Pode ficar à vontade rabiscando aí. Então aqui, ó, eu desenhei o cabinho dela. E aí, do mesmo modo que eu vou desenhar um pouco mais forte aqui, do mesmo modo que a gente desenhou aquela esfera e a elipse, né? Eu vou trabalhando com lápis bem de leve, tá? E aí eu vou percebendo que ela tem esse movimento que vai fechando como a esfera que nós desenhamos anteriormente, tá? Então aqui, ó, eu vou desenhar a forma da maçã. A hora que eu acredito que eu dominei a forma da maçã, eu vou pegar e vou desenhar aqui, tá? Então essas linhas vão para cá, essas linhas virão nesse sentido, tá? E aí projeta uma sombra para o lado de cá. Ela fica mais acentuada aqui e vai diminuindo a tonalidade do lado esquerdo, tá bom? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui desse lado, sempre trabalhando com a linha bem de leve. Fiz o cabinho. A posição que vocês estão vendo é diferente da posição que eu estou vendo mais nesse sentido aqui, tá? E vocês provavelmente estarão vendo de cima, que é o modo como eu vou conseguir desenhar melhor a maçã, tá? Vou pegar uma outra folha aqui para explicar uma outra coisa. Olha, existem algumas coisas que parecem óbvias, mas eu gosto de explicar como que vocês apontariam um lápis para não se machucar, tá? Então eu vou pegar um lápis aqui que não está apontado ainda e vou mostrar para vocês. Olha, esse lápis ele está apontado com o apontador. E aí esse daqui está apontado com o estilete. Por que eu aponto o lápis desse modo? Tá? Esse lápis, quando a gente está pintando, nós pintamos desse modo assim, ó. Tá? Então o que acontece? Essa parte do lápis fica pegando e machucando o papel. Então esse lápis ele está apontado desse modo. E esta parte aqui, ó, está machucando o papel. Então, o que acontece? Ficam aqueles riscos no papel, aqueles riscos brancos. A partir do momento que eu aponto o lápis desse modo, eu trabalho com o lápis deitado e ele não vai machucar o papel, ó, não está pegando em parte alguma do papel, tá bom? Então, para apontar o lápis, ele precisa ter de 2,5, 2 centímetros, para a gente poder pintar desse modo. Agora é o seguinte,
não é para estragar o lápis. O lápis ele não tem que ficar com a ponta fina, porque senão ele quebra toda hora. O lápis é um instrumento de pintura. Então, ó, vocês têm que abrir o estilete um dente só para não estragar o estilete inteiro. Não se usa o estilete desse modo assim, tá? Ele é trabalhado desse modo. Então eu vou marcar aqui, ó, aonde eu vou iniciar a apontar o lápis, tá? Agora, depois que vocês demarcaram, não é que nem canivete que você fica fazendo assim, tá? Você não tem controle, você pode se machucar. Então, ó, esse dedão aqui, ó, empurra o estilete para apontar. Aí a gente vai ter mais controle para não machucar o lápis, tá? E não se machucar também. Então, olha, estou apontando o lápis devagarzinho, ó, para não ferir o lápis, não afundar a lâmina na pigmentação do lápis, né, na parte interna do lápis, na pintura, né? Então, ó, eu estou apontando devagarzinho. Ele ficaria desse modo aqui, ó. Então a ponta tá grossa, ela não tá fina, ela não vai quebrar toda hora, tá bom? Então, o artista ele usa uns recursos a seu favor, né? E eu falei que quando o lápis machuca o papel, a pigmentação, a tinta não penetra na folha e fica aqueles riscos brancos, né? Aí eu havia falado para vocês dessas partes de pontinhos que tem na maçã, né? Então, se a gente seria muito difícil deixar esses pontinhos depois na finalização da maçã. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro e vou afundar o lápis branco aqui, ó, com pontinhos. O que vai acontecer? A hora que a gente pintar, esses pontinhos vão ficar aparecendo. Esses são os macetes dos artistas, né? Técnicas. Tá? Tem vários pontinhos desse modo na maçã. Fazer um mais fininho aqui. Agora é o seguinte, eu vou pegar o círculo cromático e, como nós vimos, né, as cores complementares são diametralmente opostas. Então, o laranja, o complementar é o azul, o vermelho é o verde, o amarelo é o violeta. O que eu vou fazer? Se a maçã ela está mais para o vermelho, eu vou pegar e vou iniciar com o verde, a cor complementar. Então, eu vou iniciar a pintura dessa maçã com a cor verde. Tá? Vou escolher um lápis que esteja apontado já aqui. E aí eu vou iniciar a pintura dessa maçã com a cor verde. Estou pintando com lápis de lado, ó. Tá? Se vocês não tiverem um estilete à mão, então vão trabalhar com lápis de ponta assim, ó, mas sempre trabalhando bem de leve primeiro, não forçar a pintura, para não dar saturação. O que é saturação? Quando a gente pinta e o desenho fica brilhando, a gente vira a folha assim e o desenho fica brilhando, né? Então nós não vamos usar a força no desenho, porque senão o desenho vai ficar brilhante, vai ficar saturado, tá? Então estou colocando uma camada de verde aqui, aonde tem mais vermelho eu coloco mais verde, tá? Aí vocês virão aí no círculo cromático que o amarelo da maçã é mais pro violeta, então eu vou pegar uma cor violeta para pintar essa parte
de amarelo, ó. Entrei com o violeta, tá bom? Não sei se aparece direito aí no vídeo. Vou pegar um mais vivo que esse. E vou pintando. Vocês devem estar imaginando, né? O que vai dar isso, né? Se a maçã é vermelha. Agora eu vou começar a trabalhar mais com os vermelhos. Tons de vermelho. Vou pegar os que eu tenho aqui. Eu estou usando vários lápis, mas não precisava tanto também, né? Eu estou pegando o que está apontado, que está mais rápido para eu poder gravar aqui com mais rapidez. Então eu vou trabalhar com o vermelho. Quando eu falo que não é para ficar apagando o desenho, é porque a própria pintura vai encobrir as linhas. Se nós apagarmos o desenho, o que acontece? O papel fica machucado. Aí a hora que nós começamos a pintar, não fica uma pintura homogênea. Vou mexer um pouquinho no cabinho dela. As cores neutras é mais complicado para fazer as complementares. Então o que eu faço? Eu trabalho com um vermelho, um laranja, tá? Aqui no cabinho, ó. Inicio com vermelho e laranja. Aí eu vejo a cor mais próxima que está no cabo e trabalho em cima. Então é um desenho de paciência, tem que ter calma, né, para fazer essa pintura. Ela não vai se revelar logo de cara, tem que ir trabalhando aos poucos. Então, como essa maçã é rajada, né, eu estou seguindo aquelas linhas que eu falei no começo do eixo, né, e do volume virtual. E agora a gente está tentando dar um volume para essa maçã com a luz e sombra, né? Estou estudando a luz e sombra do que está gerando aqui. Agora você fala, pô, mas eu não tenho uma maçã em casa, o que eu faço? Veja um outro fruto, tá? Pode ser uma laranja, pode ser uma poncã, pode ser uma romã, pode ser um chuchu, né? Legal, o desenho vai ficar chuchu, beleza. Ó, estão vendo que eu estou apertando mais? No entanto, ó, eu estou seguindo o volume da maçã através das linhas. Começa a dar um friozinho na barriga. Depois que tem uma camada de cores, a gente pode apertar mais, como eu falei.
acontecendo um problema aqui. Eu coloquei uma folha em cima da outra e ela tá pegando. Tá dando um degrau e aí tava pintando mais forte no lugar que tinha o degrau da folha. A parte aqui tá mais escura. Aqui os amarelos. Ixi, tá chato. Tá ficando com cara de maçã já ou não? Agora é uma questão de acabamento e de sentir o olhar de cada um. O ângulo que vocês estão vendo, o que vocês estão captando e vão finalizando, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui. Trabalharam um pouco da sombra com lápis 3B. Esta folha estava um pouco machucada, então está aparecendo aqui um cisco branco. O papel com uma textura mais grossa, tipo papel canson, fica mais interessante para fazer esse trabalho. Estou dando duas sombras aqui. Eu estou com uma janela de cada lado e aí está gerando uma outra sombra aqui. Se vocês colocarem num foco só, fica mais interessante. Agora está aparecendo mais com a maçã. Vou colocar a linha aqui. Não, um
pouco mais de profundidade, ó. Agora fica por conta da imaginação de cada um de vocês. Vou dar uns contrastes um pouco maior aqui, como é para vocês verem, ó. Eu tô com um pontinho de luz aqui e um aqui, tá? Então não tem mais... Eu vou pegar uma borracha e vou tentar fazer um brilho com essa borracha. Vamos ver se dá certo. Um foco de luz aí, ó. Bom, acho que acabei aqui, tá bom? Beleza aí? Vamos fazer o de vocês então, que é mais uma técnica de desenho e de pintura. Valeu!